Amados, a paz do Senhor, pela graça e misericórdia de Deus, quem vos fala, pastor Enéas Araújo, a Assembleia de Deus, Jesus está voltando. Meus queridos, eu quero estar aqui mais uma vez, com a permissão do nosso Deus, compartilhar aqui uma palavra com todos vós, onde chegar esse áudio, ou até mesmo pelo canal do YouTube. Eu quero estar aqui compartilhando uma palavra de Deus aos nossos corações. Meus queridos, hoje eu quero falar acerca do caminho de Jesus. E quando nós falamos, amados, do caminho de Jesus, nós vamos entender que o caminho de Jesus Cristo não é o caminho do homem. Pois o homem faz planos, mas a resposta certa ela vem de Deus. E o sábio Salomão diz na sua palavra que há caminhos para o homem que parece reto, mas o final deles é caminho de morte. Então nós vamos ver aqui, a palavra do Senhor dizer que o caminho de Deus não é o caminho do homem. O caminho de Deus é o caminho estreito. É o único que conduz à salvação e à vida eterna. O caminho do homem é o caminho largo, é o caminho da perdição e o caminho que não dá garantia ao reino de Deus. Meus amados, capítulo 4, escreveu o segundo evangelho Marcos, versículo 35. Nós vamos dizer aqui que Jesus apazigua a tempestade. Esta é a palavra de Deus. Nós vamos estar lendo aqui, neste momento, a palavra de Deus. Meus queridos, aqui diz assim o versículo 35 de Marcos 4. E, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Meus queridos, esta palavra quem diz foi o próprio Jesus. Passamos para outra margem. No capítulo 5, aí mesmo na frente do mesmo evangelho segundo escreveu Marcos, nós vamos ver no versículo 1 de capítulo 5, a Bíblia vai dizer assim, olha: e chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Essa palavra quer dizer que o Senhor chama os seus discípulos e disse: olha, e passamos para outra margem, ou seja, atravessamos o mar. E queridos, a Bíblia vai relatar que houve-se no meio dessa jornada, houve-se no meio dessa caminhada com Jesus, e ali dentro do barco, a Bíblia vai dizer que houve-se uma grande tempestade. E os discípulos que estavam no barco começaram-se um ao outro dizendo que iria perecer. E entre eles mesmos começaram a dizer, ou seja, mas aonde está Jesus nesta hora? Ou seja, o que é que Jesus faz que não nos vê, nós perecemos? Meus queridos, às vezes nós nessa caminhada que estamos com Cristo e em meias lutas e tribulações, nós queremos saber aonde que está Jesus ou o que está acontecendo para que nós estivermos atravessando e passando por uma grande tempestade. Meus queridos, eu quero que você entenda que Jesus ele está conosco todos os dias até a consumação do século, pois essa é a promessa de Jesus Cristo. Se você pegar o livro de Evangelho segundo escreveu Mateus, e no capítulo 28, vocês vão estar vendo aí, capítulo 28, versículo 20, que ele diz assim, olha: e eu estou contigo todos os dias até a consumação do século. Meus queridos, Jesus ele deu uma ordem para os seus discípulos: e passamos para outra margem do rio. Agora eu quero que os irmãos queridos que ouvem neste momento essa palavra entendam que quem deu a ordem foi Jesus.
Não foi o marinheiro, não foi o capitão, não foi nenhum viajante que por ali estava, mas foi o próprio Jesus. E quando Jesus ele ordena, ou quando Jesus dá ordem, segundo a sua vontade, acontece. E eu quero chamar aqui a atenção dos meus queridos irmãos que possa estar meditando nessa palavra, porque Jesus ele veio para que nós entendêssemos qual era o caminho chamado Jesus. E hoje as pessoas em si, os crentes, aqueles que estão no caminho do Senhor, não entendem qual é o caminho do Senhor. E por muito não conhecer ou praticar a palavra de Deus, muitos se perdem no caminho, ou muitos morrem no mar, ou seja, muitos morrem na tempestade. Meus queridos, quando eu vejo essa palavra, eu entendo porque Jesus tinha uma missão. A missão de Jesus era atravessar o rio Jordão, atravessar o mar, me perdoe, atravessar o mar, que era da província da cidade de Gadareno, as 10 cidades da província, para que ali na cidade dos Gadarenos fosse liberto do cativo uma alma, que vai dizer o capítulo 5, o endemoniado de Gadareno. O homem estava com a fama de o endemoniado de Gadareno. E Jesus estava com destino a essa cidade em prol da libertação deste homem. Oh, aleluias! E a Bíblia vai dizer que Jesus estava com os discípulos na polpa do barco. E eu entendo com essa mensagem, glória a Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que Jesus estava ensinando os discípulos que o caminho é estreito, meus queridos, e passamos para outra margem, porque lá há um homem que precisa de ser liberto das cadeias, precisa que se quebra os par de algemas e agrilhões. Há uma alma do outro lado do mar, precisando de uma libertação, precisando que se quebra as cadeias e o par de algema que ele se encontra. E os discípulos, meus queridos, estavam com Jesus a caminho desse milagre do endemoniado de Gadareno. E Jesus, eu creio que essa palavra Jesus queria ensinar eles: olha, tu vai fazer a missão, tu vai, porque lá precisa de pessoas que pregam o evangelho. Lá tem pessoas cativas, lá tem pessoas passando por momentos difíceis, tem pessoas perecendo, e vocês, meus discípulos, vai ao encontro dessa pessoa e liberta elas do cativo. Porém, Jesus permitiu que a tempestade viesse para que eles entendessem que o caminho de Jesus é estreito. O caminho que Jesus estava ensinando os discípulos: olha, tu és meu discípulo, tu vai pregar a minha palavra, tu vai libertar os cativos, tu vai abrir as prisões de muitos, mas o caminho é estreito, mas eis que eu estou convosco todos os dias. E aqui eles estavam perecendo, ou achando que ia perecer, e quando eles deram por conta que Jesus estava no barco, então os discípulos foram acordar Jesus: olha, mestre, não importa que perecemos. Então Jesus levantou, ordenou que o mar se aquietasse, e ali houve uma grande alegria, porque Jesus ali ensinou, deu uma lição para os seus discípulos de fé, que ele estaria com eles. Jesus estava provando para os seus discípulos: tá vendo essa tempestade? Tu vai enfrentar não só essa, mas muitos depois dessa virão, mas tenha de bom ânimo, porque eu estou convosco todos os dias. Meus amigos, quando você vai aos aglomerados para pregar o evangelho, quando você vai fazer a obra de Deus, com certeza no caminho vai haver lutas, dificuldade, ou talvez até uma grande tempestade, mas eu quero que você entenda neste momento que Jesus ele está contigo sobre toda a situação. Não importa que você balance para um lado, balance para o outro, a tempestade vem de um lado, frecha do outro, as perseguições, as lutas são grandes, mas Jesus está contigo. E Ele não vai permitir que tu pereça, porque alguém do outro lado precisa
da libertação, e você é um discípulo de Jesus, é um escolhido, é o profeta de Deus que vai levar a mensagem. E quando Jesus dá ordem para que o vento cesse, para que o vento aquieta, e ali houve-se, muitos que por isso temidos, vendo ali aquela fé que Jesus usou naquele momento, ensinando eles como usar a fé e mostrando que estava com ele na tempestade. Então eles chegaram à cidade dos Gadarenos, e a Bíblia vai dizer assim, olha, e chegaram a outro lado da margem do mar, da província dos Gadarenos. E ali, quando Jesus chega, logo ao saindo do barco, lhe saiu ao seu encontro dos discípulos um homem com o espírito imundo do sepulcro, e o homem estava totalmente amarrado, acadeiado, totalmente morto espiritual, sofrendo, porque havia uma legião de demônio sobre aquela vida. E a ida de Jesus com os seus discípulos naquele lugar é com uma intenção e com uma finalidade: dar a vida àquele homem que estava morto. Oh, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus então manda dar ordem que os discípulos ali descem do barco, e quando o inimigo vem logo dizer: o que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? O inimigo primeiro ele prostrou, ele adorou contigo, Jesus, clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro porque não me atormentes. E Jesus perguntou-lhe: por que dizia: sai deste homem, espírito imundo? E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele, respondendo, disse-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Meus queridos, eu quero que você entenda que Jesus aqui está dizendo que nessa tempestade, nesse caminho de profeta, nesse caminho que você está do evangelho, de pregar a libertação, libertar os cativos, abrir as prisões de muitos, vai haver perseguições, vai haver tempestade, ou grande tempestade, mas Jesus está dizendo contigo que Ele é contigo, meus queridos. Vá em frente, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não importa as lutas, as perseguições, profeta não foi chamado para ver o que quer ou sentar em banco e ficar sentado. Profeta foi chamado para pregar o evangelho. Profeta foi chamado para anunciar Jesus Cristo. E esse caminho, Jesus Cristo, ele é estreito, mas é o único caminho que conduz à salvação. Quero dizer algo mais para a igreja, para vocês que me ouvem neste momento, que Jesus ele chama muitos, pois diz Mateus 22:14, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Meu querido, se você está passando perseguições, grande tempestade, se a luta está batendo na sua porta, dai glória a Deus, porque tu és escolhido de Deus. Mas quero dizer algo para ti neste momento, que os escolhidos de Deus, ele não faz parte deste mundo, ele anda na contramão deste mundo. E por isso o inimigo quer nos dragar, o inimigo quer fazer nós parar, o inimigo quer tentar tirar aquilo que Deus nos deu, a ferramenta chamada Jesus, aleluias, a sua palavra. Ele quer fazer com que nós paramos, desistimos, recuamos. E talvez você se sente aqui agora, neste momento, talvez você se sente fraco, espiritual, talvez você não tenha mais aquele desejo de orar, remanto devasto, aleluia, liga fasto, aleluia, glória a Deus. Talvez o momento que você está vivendo é esse, um momento de tempestade, parece que nada dá certo, parece que você vai perecer, não consegue mais ver que Jesus está ao seu lado, aleluias, mas Ele te diz neste momento: eis que eu estou contigo todos os dias de sua vida, até a consumação dos séculos. Meus queridos, Jesus ensina aos discípulos que eles iriam passar por muitas aflições, e essa grande tempestade foi uma prova de que Jesus vai estar com eles. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus expulsa a legião de demônios daquele homem, a Bíblia começa dizendo
que o homem endemoniado de Gadareno. E agora no versículo 19 do capítulo 5, segundo escreveu o evangelista Marcos, Jesus, no 18, ele disse, olha, e entrando ele no barco, rogava-lhe que foram o endemoniado que o deixasse estar com ele. Aquele homem que estava possesso, o ex-endemoniado, aquele homem que não tinha vida, o homem que estava preso, morto espiritual, agora quer ir com Jesus por onde Jesus andar. Sabe o que Jesus disse para ele? Versículo 19. Jesus disse assim, olha, porém, não nos permitiu Jesus, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quão grande coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. Oh, aleluia, glória a Deus. Meus queridos, eu quero dizer para você, a palavra de Deus aqui, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo número 5, vai começar dizendo, o endemoniado de Gadareno. E você sabe como ela termina aqui no versículo 19? Você sabe como termina no versículo 20, perdão? Termina como o pastor de Gadareno. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis que grandes coisas o Senhor Jesus lhe fizera, e de todos se maravilharam. Remanto de vasto, aleluia, glória a Deus. Ninguém faz, tu abraço, tudo é quanto vácia. Sabe o que Jesus está falando contigo, meu querido? Está cheio de profeta morto esperando você profetizar. Aleluia, glória a Deus. Está cheio de pastores desviados. Está cheio de pessoas no mundo esperando ouvir uma voz de Jesus. E Jesus entregou isso em minha mão, em sua mão. Jesus nos chamou não como cauda, mas como cabeça, para pregar o evangelho a toda criatura. E a verdade é que muitos profetas se acovardaram. Muitos pastores estão pregando só dentro do templo. Muitos profetas não saem mais para ruas. Muitos profetas não querem enfrentar a tempestade. Muitos profetas estão se acovardando, recuando. Muitos profetas hoje estão vestidos de ovelha, mas são lobos. Muitos estão perecendo por causa da liderança, por causa dos falsos pastores, por causa dos falsos líderes, por causa das pessoas que estão em si usando a palavra de Deus, mas contrária a que Jesus lhe entregou e a confiou um dia. Oh, aleluia, glória a Deus. Meus queridos, eu quero te dizer uma coisa nessa tarde. A Bíblia diz que quando Jesus dá ordem, até o inimigo ele obedece, porque a voz de Jesus ela é soberana, a voz de Jesus é maior. Eis que a luta vem, eis que a tempestade vem, o barco mexe para um lado, o barco mexe para o outro, mas Jesus está conosco até o último dia de nossa vida. Meus queridos, que você possa ter guardado essa palavra no seu coração, que você possa ter entendido essa palavra e que ela possa trazer ânimo ao seu ministério, que ela possa trazer vida àquilo que estava morto, e que você saia para pregar o evangelho, que você largue o templo, que você vai para os aglomerados, que você enfrenta a tempestade, mas vai porque alguém precisa de ouvir a voz de Deus e você é o profeta escolhido para isso. Meus queridos, pela graça e misericórdia de Deus, mais uma vez, dependente do nosso Deus como és todos nós, eu aqui, pastor Enéas Araújo, pela graça e misericórdia de Deus, a Assembleia de Deus, Jesus está voltando, quero dizer para você que eu lhe amo muito e por isso eu quero compartilhar essa palavra com vós. Que Deus o abençoe, e eu também peço a todos vós que estejam orando pela minha vida e por esse ministério a qual o Senhor entregou a minha responsabilidade, em nome de Jesus. Deus que abençoe a todos vós, e por onde chegar esse áudio, compartilhe, mande para um, mande para outro, faça com que esse áudio percorra para que as pessoas entendam o verdadeiro evangelho de Cristo e assim saia a anunciar.